Oi, gente, eu vou explicar um pouco para vocês como vai funcionar um ambiente onde vocês devem implementar o trabalho. E também vou explicar um pouco porque eu escolhi esse ambiente. Nós vamos utilizar na implementação do trabalho, da terceira etapa, Python e Jupyter Notebook. Python e Jupyter Notebook são duas tecnologias que são bastante utilizadas na comunidade de dados. Então, como a gente está trabalhando com uma disciplina que é focada em bancos de dados, muito embora essas tecnologias não sejam tecnologias de banco de dados, mas elas são bastante utilizadas pela comunidade. Então, a gente vai ver algumas formas básicas de extrair os dados, utilizando a linguagem Python e o ambiente do Jupyter Notebook para que quem vá prosseguir, nessa área especificamente de dados possa ter, uma primeira familiaridade com esses ambientes. A primeira coisa que vocês vão precisar é da IDE, aqui eu estou utilizando o VS Code, e vocês vão precisar também ter o Python instalado na máquina de vocês. Aqui no VS Code, vocês vão procurar pela extensão Jupyter. Ela já está instalada aqui para mim, a extensão Jupyter, mas ela vai dar suporte, à execução dos Jupyter Notebooks. Esses notebooks provém, uma maneira interativa da gente programar, dar um suporte interativo à execução, do seu programa por meio de células. Então, no Jupyter Notebook, você vai ter algumas células e cada célula você vai executar de maneira interativa em sequência. Então, a diferença que você vai ter de executar no Jupyter Notebook é porque para um arquivo Python, é porque no Jupyter Notebook você pode ver iteração por iteração, quando no arquivo Python você vai executar e ele vai executar todo o seu programa. Então, aqui, eu selecionei um workspace de trabalho e vou criar um arquivo novo, que eu vou selecionar aqui como um arquivo do tipo Jupyter Notebook. Ele vai ter essa extensão IPyNB, de IPython Notebook. Então, esse arquivo você vai poder criar depois da instalação dessa extensão especificamente. Então, você vai criar o arquivo, eu vou salvar aqui dentro da minha workspace, vou chamar de FBD exemplo base, tá? E aí, quando eu crio o Jupyter Notebook, aqui eu tenho a possibilidade de criar células. As células podem ser de código Python ou de marcação, e eu tenho a opção de executar célula por célula, executar todas as células. Antes de eu executar qualquer célula, eu preciso selecionar o kernel, que vai ser o ambiente da linguagem que eu vou utilizar, certo? Então, eu posso selecionar aqui um kernel do meu Python, que está instalado na minha máquina, ou eu posso selecionar um kernel que aponta para um ambiente Python específico, certo? Então, a gente pode aqui criar um ambiente Python específico para as bibliotecas que a gente vai utilizar nessa aplicação. Para eu criar um ambiente Python, vou selecionar aqui o venv, que vai criar um ambiente virtual na workspace que eu estou selecionando. Para eu criar os ambientes virtuais por aqui, eu vou precisar tá dentro de uma workspace, Ele não vai permitir a criação do ambiente. Bom, aqui eu já tenho um ambiente setado para essa workspace, Então, eu vou aqui na opção de deletar e recriar. Se você ainda não tem um ambiente para essa workspace, ele vai te dar a opção de criar o ambiente. Então, eu vou selecionar aqui deletar e recriar, só para vocês verem como é que vai funcionar mais similar à execução de criar um ambiente do zero. Então, eu vou selecionar aqui, recriar, deletar e recriar, e uma vez que eu selecionei, eu vou selecionar qual a instalação do Python que vai estar vinculada ao meu ambiente virtual,
que é essa aqui do Python 3.12, que está na minha máquina. É o meu Python global. E aí, o que ele está fazendo? É deletando esse ambiente virtual e criando um novo ambiente virtual, né, que é o que eu vou utilizar para essa execução. Aqui o processo de criação do ambiente já finalizou. Então, vou mostrar para vocês como é aqui o uso, né, do Jupyter Notebook. A gente pode ter células de código e a gente pode ter células de Markdown, né? Aqui no código eu posso colocar qualquer código em Python. Então, vou colocar aqui um código simples, Ctrl Enter para executar, e aqui ele executou. Posso criar uma outra célula de código. Ele executou. Vejam que aqui a saída ela pode, né, aparecer na célula, porque eu dei o print, né? Apareceu aqui o print. Ou se eu colocar C igual a mais B e deixar o C como último comando e executar a célula, também vai aparecer o resultado. E eu posso criar uma célula de Markdown, né? Então, para eu criar uma célula de Markdown, posso aqui colocar exemplo de soma e executar, perdão, de soma e executar, e deixar o notebook estruturado com alguma documentação sobre o programa que está sendo executado. Se eu salvar esse notebook, né, quando eu abrir novamente, ele vai estar com as mesmas saídas salvas. Então, eu fechei aqui, abri, né, e aqui a gente tem a saída da execução anterior, né, ela não vai se perder aqui no caso.